E aí, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Thaís, tá começando mais um vídeo neste canal. E, gente, essa é a parte 2 do vídeo onde eu conto algumas novidades pra vocês, como esta daqui, que vocês puderam ver, né, pelo título do vídeo, pelo vídeo passado. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, onde eu conto alguns sintomas, algumas coisas, como eu descobri, tem um vídeo lá de como eu descobri tudo certinho. Vai lá também depois desse aqui, ou antes de assistir esse, você que sabe. Desde agora, já deixa o seu like, que vai me ajudar demais, tá bom? O seu comentário, comenta aqui pra mim com quantas semanas de gestação você tá, se você tá ou não de grávida. Se você não estiver grávida, comenta pra mim com quantas semanas você ganhou. Se você não tá grávida, não tem filho, comenta pra mim da onde você tá assistindo, de qual cidade, tá? E vamos sem enrolação, que o vídeo tá longo. Simbora! Sintomas e desejo. Muitas pessoas sempre me disseram que independente de quantas gestações você tem, se você tem 10, se você tem 15, se você tem 2, enfim, uma gestação nunca é igual a outra. E isso é verdade. Hoje eu posso provar que isso é verdade. Essa gestação, como eu falei pra vocês, está sendo totalmente diferente de como foi a da Helena. Tanto nos pontos positivos, né? Tanto nas coisas boas que aconteceram na gestação da Helena, quanto nos pontos negativos, nas coisas ruins que aconteceram quando eu estava grávida dela. Por exemplo, ao contrário da gestação da Helena, que eu tive primeirese gravídica, então vocês puderam ver que eu passei mal a gestação inteira dela, até o dia que eu fui ganhar. Então, assim, eu vomitei até o dia que eu fui ganhar, passando mal. Dessa vez não, dessa vez só passei mal ali no comecinho, que foi quando eu disse que eu achei que eu tava com virose, que lá no postinho me disseram que eu tava com virose, e que hoje eu não sei se realmente estava, ou às vezes eu estava com virose, mas também estava grávida, eu não sabia, enfim. Só passei mal ali no comecinho, né, nos primeiros meses, e depois não senti mais nada em relação a isso, essa coisa de vomitar, eu não tive isso. Nessa gestação eu não tive isso. Outra diferença entre as duas gestações. Na gestação da Helena, eu senti uma dor aqui, uma cólica aqui, outra ali, mas nada muito intenso, nada muito forte. Nessa gestação, desde os 6, 7 meses, eu venho sentindo muita dor, gente. É muita dor, assim, a ponto de eu ir pro hospital e ter que tomar Tramal, que é um remédio que vem antes de morfina, entende? Então, tipo assim, tava muito intenso. Eu tava sentindo muita dor. Cheguei a sentir algumas contrações ali com 6, 7 meses também. E aí foi quando eu tive que ficar um pouco mais quieta, mais de repouso. Mesmo trabalhando, às vezes eu ia pro trabalho e eu tinha que voltar mais cedo do trabalho. Teve uma vez em específico que, assim, eu entro no serviço 8 horas, né, 8 da manhã. E aí eu saio do serviço 6 horas da tarde, teoricamente. Às vezes eu saio mais tarde. Mas enfim, eu fui trabalhar, eu era pra ter ido trabalhar e chegar lá às 8 horas, mas eu não consegui, porque eu estava travada na cama com dor. Eu não conseguia levantar, eu tava sentindo muita dor. Isso nessa vez, tá, gente? Tô contando dessa vez. Tava sentindo muita dor. E eu só consegui chegar no serviço, o quê? Umas 10 horas, por aí. E assim, eu já cheguei lá ainda sentindo muita dor. Foi com muito custo que eu consegui levantar da cama e me arrumar pra ir trabalhar. Cheguei lá sentindo muita dor. Quem tava lá quando eu cheguei? A minha chefe. Ela tava lá e ela viu que o que eu tava tendo era, né? Tava tendo dor de verdade. Eu tava com... Gente, detalhe, eu trabalho numa academia. Então assim, essa não foi a primeira vez, mas teve outras vezes que eu também tava com dor. E alguns professores me fizeram um alongamento ali pra tentar aliviar as minhas dores. Dessa vez, um professor ficou lá, me ajudou com alguns alongamentos, me colocou deitada nos colchonetes com a perna mais elevada. Ele viu também que minha barriga endurecia, né, que era no caso as contrações. Ela vinha com muita dor, endurecia, ficava, depois ia embora. E ele me ajudava com as compressas, ele pegava umas compressas quentes ali pra eu pôr na barriga. E ele ficou fazendo isso, né, um tempão. Então eu cheguei lá no serviço, eram umas 10 horas. Eu não consegui trabalhar. Literalmente não fiz nada. Eu cheguei no serviço, cheguei morrendo de dor. Aí esse professor me ajudou, né? Eles liberaram esse professor pra me ajudar. Esse professor me ajudou com tudo isso que eu falei. E aí eu não tava conseguindo melhorar, não tava passando a dor. E aí, o que acontece? A minha chefe me deu carona. Não foi a primeira vez, nem a última, tá? Minha chefe veio me dando carona pra casa antes de eu engravidar. E depois que eu engravidei, ela, quando eu tava passando mal e ruim, ela estava lá, ela também me dava carona pra casa. E dessa vez não foi diferente, ela também me deu carona pra casa, então assim, só que foi aquela coisa, eu cheguei no serviço às 10, quando foi 11 horas eu tava indo pra casa.
Você entende? A dor é tão intensa que eu não estava conseguindo trabalhar. Eu ia, várias vezes eu fui trabalhar, tive que voltar mais cedo. Teve vezes como essa que eu fui que eu não conseguia trabalhar. E aí o que acontece? Eu estava fazendo todo o meu pré-natal pelo postinho aqui de casa. Eu falei, entre ir pra maternidade, que é lá nos Cafundó do Judas, né, que é longe aqui de casa, e ir pro postinho, que era umas 4, 5 ruas pra baixo da minha casa, dava até pra eu ir a pé, eu preferia ir no postinho. Então eu comecei meu pré-natal lá no postinho e fui fazendo todo o pré-natal lá. Outro sintoma é que em ambas as gestações, tanto na da Helena quanto nessa de agora, eu tive anemia, tá? E dessa vez, por exemplo, eu tive que fazer suplementação com ferro na veia. Então assim, a médica me passou umas 3 doses de 2 ampolas cada na minha veia. Eu tava sentindo muita fraqueza, tontura. Eu tava tipo assim, eu levantava, tava de boa conversando com você, levo em pé, do nada eu ficava tonta e minha vista começava a embaraçar e eu começava a querer desmaiar e muito cansaço. Era uma coisa horrível. E aí eu descobri que eu tava com anemia. E aí depois que eu fiz essas ampolas, deu uma melhorada, mas até hoje eu ainda sinto esse cansaço extremo, mas agora eu acho que é por conta do calor. Eu acho que é por conta do calor que tá aqui na minha cidade, tá muito quente. Outro sintoma, inchaço. Na gravidez da Helena, eu pelo menos não lembro de verdade de ter inchado. Eu lembro que eu inchei depois, né, no pós-parto dela, que aí meu pé virou um pão. A única vez, na verdade, que eu enchei na gravidez da Helena foi quando eu viajei pra São Paulo, mas foi por conta do voo, etc e tal. Tanto que quando eu voltei pra Anápolis, meu pé já tinha desinchado e não inchou mais. Dessa vez não, já tem um mês mais ou menos que meu pé não para de inchar. Ele tá inchando demais. Gente, vou deixar uma foto aparecendo aqui pra vocês verem. Ele tá inchando muito. Ele vira esse pão e aí depois ele fica uns 2 dias assim, aí depois ele para, ele desincha totalmente. Aí depois ele incha de novo. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu estou desde anteontem com o pé um pão. Vou pôr um vídeo aqui pra vocês mostrando. Pressão. Na gestação da Helena também eu não tenho muita noção de como tava a minha pressão, mas todo pré-natal eles falavam que tava normal, então, né, vamos considerar aí o normal. Mas nessa gestação, mesmo depois de fazer essa suplementação com ferro que eu falei pra vocês, eu ainda, de vez em quando, com menos frequência, mas de vez em quando eu ainda me sinto cansada, fraca, meio tonta. E aí a minha pressão também tá extremamente baixa, ela tá constantemente baixa. Ela dá 8, 9 por alguma coisa. De vez em quando ela sobe pra 10 e alguma coisa, mas ela volta pra 8, 9 alguma coisa. Tá sendo isso constantemente. Em relação à comida, a desejo, a aversão à comida. Eu não tive nenhuma aversão à comida. Mas, ao contrário da gestação da Helena, que eu fiquei fissurada por doce, eu queria comer tudo que era tipo de doce, era brigadeiro todos os dias, eu queria muito doce. Dessa vez, eu não tive isso com doce, eu tive isso com sal, coisa salgada. Salgado mesmo, tipo coxinha, esses trem, pizzas, sanduíche, que no da Helena eu peguei, assim, não conseguia comer, não conseguia olhar, nem sentir o cheiro de sanduíche. Dessa vez não, dessa vez eu comi, eu gostei, eu até desejei não, porque não é uma palavra muito forte, mas eu quis comer sanduíche algumas vezes, e doce não, eu tive meia aversão a doce. Tipo, entre um prato de arroz, feijão e frango e batata frita, por exemplo, e um chocolate, um bolo de chocolate, um pudim, um trem de doce, eu preferi o salgado. Dessa vez eu sempre estou preferindo o salgado. Eu tenho noção dessa diferença entre o doce e o salgado das duas gestações. Ainda sobre comida, eu tô com uma coisa também com cítricos, coisas cítricas. E melancia também. Mas quando eu falo de coisas cítricas, eu tô falando de tipo limão, picolé de limão, laranja, acerola, essas coisas. Eu tô querendo muito comer e tomar coisas que são cítricas, sabe? Sorvete, picolé, limoneto, sabe? Tipo assim, dá água na boca e quando eu tomo é como se fosse uma água no deserto, sabe? Ai, isso aqui desceu igual água no deserto. Já viu aquela expressão? Então é basicamente isso. E melancia, gente, eu tô num negócio com melancia que por várias vezes durante essa gestação me dava uma vontade louca de tomar melancia, comer melancia, enquanto eu não comia uma melancia
eu não parava de sonhar, não parava de sentir gosto de melancia na minha boca, não parava de sentir o cheiro de melancia aqui. E assim, quando colocava uma melancia na minha frente, de verdade, sem exagero, eu consegui matar por 3 vezes, assim, durante, né, esse período, 3 vezes o que aconteceu. Das 3 vezes eu consegui matar a melancia inteira, sozinha. Sozinha, eu sentei e vral na melancia. E ó, não passei mal nem nada, assim, desceu que foi uma beleza. E quando eu termino de comer, eu fico tipo, ai, era isso que eu precisava, sabe? É essa sensação que eu tenho. Ignorem a criança ali no fundo, já falei. Pré-natal. Então, eu comecei, né, dando uma introduçãozinha ali mais cedo. Agora eu vou falar com mais detalhes sobre o meu pré-natal. Bom, eu comecei meu pré-natal com 5 meses. Então, assim, todos aqueles exames que a gente faz no começo da gestação eu não tenho. Por exemplo, o morfológico do primeiro trimestre. Eu não fiz esse exame. Ao invés desse morfológico, em uma das ultrassom que eu fui fazer, o próprio doutor que estava fazendo a minha ultrassom me indicou fazer o ecocardiograma fetal, que ele vai ver e detectar se tem ou não alguma deformidade, alguma coisa no coração do neném, que de acordo com ele é onde geralmente dá mais má formação, né? E porque assim, o morfológico, pra quem não sabe, ele tem data certa pra acontecer. Ele não pode ser feito antes nem depois desse período, né, de gestação. E como eu perdi nesse período de gestação, esse do primeiro trimestre, eu não fiz depois. Então assim, por conta própria, eu fui e fiz esse ecocardiograma fetal, não teve nenhum médico que me pediu. Tá, eu fui lá e paguei particular e fiz esse ecocardiograma. E já adianto que tá tudo certo com o coração desse neném, tá? Tá tudo certinho. Quando eu comecei meu pré-natal, as coisas estavam um pouco apertadas. E também tem muito aquela questão do trauma, né? De como foi o parto da Helena lá naquela maternidade que eu fiz. Apesar de todo o meu pré-natal ter sido maravilhoso lá, eu ter tido todo o acompanhamento, na hora do parto foi uma bosta, né? Mas enfim, tem um outro fator que eu falei pra vocês também, que é porque essa maternidade, ela é um pouco mais distante da minha casa, né? E como eu disse, as coisas estavam apertadas, eu não ia ter condição pra ficar indo toda vez de Uber. Então assim, entre estar fazendo meu pré-natal numa maternidade que é uns 20 minutos da minha casa, ou num postinho que dá pra eu ir a pé e gastar, o quê? 8 minutos a pé, descendo, ou 5 minutos de carro, 3 minutos de carro, eu preferi fazer no postinho, tá? E aí o que acontece? É aí que começou o meu segundo problema. Por quê? Quando eu comecei meu pré-natal lá no postinho, tudo que eles pediam pra eu fazer, eu fazia. Ah, você tem que fazer o exame X. Ah, você tem que fazer o ultrassom Y. Eu fazia. E todas as vezes que eu ia pra poder fazer uma consulta do pré-natal, por exemplo, marcada, eu pegava minha caderneta da gestante, entregava na mão da enfermeira ou do médico e pronto. Tipo assim, eu não tinha noção nenhuma que eu tinha que preencher ou não alguma coisa ali. Só que eu comecei a achar meio esquisito, por quê? E todas as vezes que eu ia, tanto na maternidade quanto no hospital, pra tomar medicação, porque eu tava com alguma coisa, pra ser avaliada, porque eu tava com alguma coisa, eles brigavam comigo. Porque dizia que minha caderneta da gestante não tava completa, não tava faltando um monte de coisa, e como se eu soubesse de alguma coisa, como se a culpa fosse minha, como se eu não tivesse preenchido. E, gente, eu nem sabia que eu tinha que preencher alguma coisa. Na da Helena eu só entregava e pronto, eu não preenchia nada. Então, assim, aí eu comecei a ficar, alguma coisa de errado não está certo. Todas as vezes que eu ia lá no postinho também, eu relatava o que eu tava sentindo, principalmente essas questões com as dores. Eu tive um episódio lá no começo também, onde eu tive um certo sangramento, tá? Eu não sei se eu posso pôr a foto aqui pra vocês verem, porque o YouTube, ele é meio enjoado com isso. Mas eu tive um certo sangramento, né? Um sangramento meio amarronzado. E depois eu fiz xixi com sangue, depois de um tempo, né? Uns 2 meses depois que teve esse episódio do sangramento. Eu fiz xixi com sangue e eu fui no postinho, né? Que é lá que eu tava fazendo meu pré-natal. Então eu fui lá. E não só dessa vez, como de todas as outras vezes que eu sentia qualquer coisa, a única coisa que eles sabiam fazer pra mim era me dar encaminhamento. Olha só. Folhas e folhas e folhas. Tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês são encaminhamentos de todas as vezes que eu fui lá no postinho com alguma coisa e eles me encaminhavam pro hospital de urgência. Inclusive teve uma vez que eu fui lá nesse hospital de urgência com um desses encaminhamentos
que eles me deram. E chegando lá, eles não fizeram nem a minha triagem, simplesmente ficaram falando pra mim e repetindo que gestante a gente não atende aqui. Falei, gente, mas e se eu estiver morrendo? Se eu vou chegar aqui morrendo, desculpa, vai morrer em outro hospital? É tipo isso, entendeu? Além, né, do hospital de urgência, também tem encaminhamento aqui pra obstetrícia, do pronto-socorro, maternidade, enfim. Então, lá no postinho eles viviam me entregando encaminhamentos para outras unidades. Então, assim, além de eu ter todos esses encaminhamentos para esses lugares, né, para esses hospitais, quando eu chegava lá, eu tinha... Gente, não sei qual que é o meu problema. Eu tenho o azar, tá? Eu tinha o azar de pegar equipes mal educadas, porque eu sei, gente, que em todos esses lugares tem pessoas que estão trabalhando por amor, tem pessoas que gostam do que faz, tem pessoas que tratam os pacientes bem, mas eu tenho um negócio que eu só consigo pegar equipe ruim, equipe mal educada. Pra vocês terem noção de como que eu tô falando, você vai assim, você tá exagerando, às vezes nem é. Ó, mulher... Eu cheguei lá pra tomar a medicação, eu cheguei lá com muita dor, o médico me avaliou e tal, me passou a medicação, aquele que eu falei pra vocês, o Tramal. Só pra vocês terem noção, esse Tramal me deixa tão grog, que eu não sei nem como que eu chego em casa, tá? Todas as vezes que eu fui pro hospital, eu fui acompanhada, então várias dessas vezes o Samuel tava comigo, e ele me trazia pra casa e eu nem lembrava como que eu chegava em casa. Eu ficava dopada por uns 2 dias, assim, mas enfim. E uma dessas vezes, só pra vocês terem noção, eu fui lá pra ser avaliada e na hora da medicação, a enfermeira que foi me medicar, ela pegou e fez o acesso, né, com a agulha. E assim, ela deixou a agulha, porque geralmente, todas as vezes, independente da gestação ou não, que eu fui tomar alguma medicação, fazer alguma coisa, eles geralmente colocam a agulha pra furar e depois eles tiram a agulha e deixam só aquele negocinho dentro de você, né? Aí conecta o caninho da medicação ali. Pois é, essa abençoada, ela fez o acesso em mim, deixou a agulha e simplesmente tipo, fechou. E na hora que ela foi colocar o esparadrapo em cima, ela ainda bateu assim no meu braço. Tipo, ela colocou, deixou a agulha e fez assim. O esparadrapo aqui, ela pegou e bateu. Eu olhei pra cara dela e falei assim, filha, você tá tratando vaca? E aí, beleza. Ficou. E eu tô sentindo, gente. Tô sentindo aquela dor. E, tipo assim, a medicação não dói. Geralmente, só dói quando a gente vai furar, né? Depois que você toma qualquer medicação, ela não dói. Principalmente aquela ali que eu já tinha tomado algumas vezes. Eu sei que não doía. E eu tô lá, tô sentindo dor. E, gente, tava doendo não só ali. Tava doendo, tipo, em volta também, sabe? Aí eu peguei, olhei e falei assim, chamei ela. Falei assim, moça, tá doendo meu braço. Não, tá doendo não, tá normal. Não, moça, tá doendo, eu tô sentindo doer. Geralmente só dói quando você tá tomando quando você tá furando, não dói quando você tá tomando a medicação. Ela falou assim, não, tá normal, quer ver? Aí ela pegou, não lembro se ela tirou, ela tirou os esparadrapo e ela viu que tava, tipo assim, tava no músculo até, não tava nem na veia. Aí ela, você perdeu o acesso, você deve ter mexido. Tipo assim, ainda jogou a culpa pra mim, não foi ela com a ignorância dela não, foi eu que mexi, sendo que eu não mexi. Até porque tava doendo, então eu tava imóvel com o meu braço assim. Você deve ter mexido, então foi por isso que você perdeu a veia. Eu fiquei tipo, não, gente, pelo amor de Deus. É um trem que eu tenho pra poder conseguir pessoas abençoadas no hospital. Você não tá entendendo. Então assim, toda vez que eu ia no hospital com dor, com alguma coisa, eles não me falavam o que eu tava sentindo. Eles não me davam um diagnóstico de alguma coisa. Você tá com dor por causa disso. Isso aqui é normal. Não, eles falavam nada. Simplesmente não me falavam o que eu tinha. Me dopavam com medicação, então eu ficava dopada por uns 2 dias, assim, sem sentir dor nenhuma, mas depois que também passava efeito remédio, as dores voltavam, e aí eu ficava refém disso. E aí teve um momento que eu falei, não vou mais no hospital, porque eles não me falam o que eu tenho, eles não me resolvem o meu caso e ficam me dopando, e eu não podia ficar. Por quê? Porque além de ter que ir trabalhar, eu tinha uma criança pra cuidar, então como que eu vou cuidar de uma criança se eu não tô conseguindo manter meu olho aberto? Você entende? Então, assim, não dava certo. E na maternidade, além dessa questão que eu falei pra vocês, de todo o trauma que eu tive no parto da Helena, eu cheguei aí na maternidade, porque lá tem um lado onde faz o pré-natal e do outro lado é onde atende, né, urgências e tem um plantão lá. Então, eu fui, né, várias vezes nesse do plantão, na verdade, eu acho que foi umas 2 ou 3 vezes. Nessa gestação, eu fui lá e aí eu tive o azar de novo de ser atendida pelo mesmo bendito médico que fez o parto da Helena. Quer dizer, que ele não fez, né? Ele me fez o favor de não fazer o trabalho dele. Então, assim,
Ah, Thaís, do que você tá falando? Vai assistir lá o vídeo do trabalho de parto que você vai entender que o médico me deixou de castigo. Hoje eu conversei já com algumas enfermeiras e tal, então assim, eu consigo dizer que eu sofri uma violência obstétrica ali. No dia que eu fui ter a Helena, eu fiquei de castigo das 3 da manhã às 7 da manhã na recepção em trabalho de parto, tá? Por conta desse mesmo médico que quando eu fui lá dessa vez pra ser atendida, das 2 vezes que eu fui, ele estava lá. E aí, gente, você fala assim, não, é porque naquele dia do trabalho de parto da Helena, ele tava num dia ruim pra ele. Ok, mas não, ele é assim, eu consegui ver dessa vez que ele era assim. Por quê? Todas as vezes que eu cheguei lá na maternidade dessa vez e que eu fui ser atendida por ele, além dele brigar comigo, porque, como eu disse, a caderneta tava incompleta, como se a culpa fosse minha, eu chegava pra ele pra falar, olha, eu tô sentindo dor, tô sentindo isso, por isso que eu vim aqui, meu bendito querido doutor, né? É por isso que eu estou aqui, porque se eu tivesse bem, nem aqui eu tava. Mas enfim, é porque eu tô falando, eu tô me estressando de novo. Eu chegava pra contar pra ele por que eu estava ali, o que eu estava sentindo, ao invés dele escutar pra poder me diagnosticar, não. Eu falava, então, é porque eu tô... Ele, isso aí você fala pro seu obstetra. Eu falei assim, não, meu obstetra é você, meu querido. Porque assim, na minha cabeça não faz sentido. Eu tô fazendo todo o meu tratamento pelo público, independente de qual lugar. Até mesmo se fosse lá na maternidade, eu não iria ter um obstetra. Então assim, se eu tô fazendo o meu tratamento pelo público, meu obstetra é quem tá de plantão, é quem tá ali pra atender. Você entende? E se, por exemplo, quando eu fiz o parto, fui ter a Helena, não foi o médico que me fez o pré-natal que fez meu parto. Foi o médico que tava de plantão, e infelizmente foi ele. Ele não, né? Ele não fez, mas ele me... Enfim, eu falei pra ele, meu médico é você, meu obstetra é você que tá me atendendo aqui agora. Eu vim porque eu estou com alguma coisa, estou sentindo dor e eu preciso ser atendido por um obstetra. Você entende? Então assim, ele realmente é uma pessoa, eu não vou falar nome porque eu não quero problema pra mim, mas ele realmente é uma pessoa que não gosta de trabalhar, que claramente ele não gosta de trabalhar com isso. Eu não sei se é só por conta do dinheiro, porque ele não faz o serviço dele direito. O básico de um médico, independente de qual especialidade ele é escutar o paciente, avaliar o paciente, escutar o paciente. E nem isso ele sabe fazer. Então assim, gente, tá difícil. Nossa senhora, mas tá difícil. Beleza. Cara, eu tava já sentindo muita dor, tava muita coisa acontecendo. Eu falei assim, não, quer saber? Eu vou passar o meu pré-natal lá pra maternidade. Porque pelo menos na gestação da Helena, no pré-natal da maternidade, eu tive um acompanhamento. No pré-natal da maternidade, não tô falando do parto, eu fui bem atendida de todos os lados, né? Tanto pelas enfermeiras, os médicos que me avaliaram lá, a psicóloga, enfim, todo mundo. Então eu falei, vou passar pra lá. Mas assim, nisso eu já tava com 8 meses de gestação. Lá nessa maternidade, já na primeira consulta, porque a primeira consulta, independente, né, de quanto tempo você tá de gestação, a sua primeira consulta lá é com a enfermeira, depois que passa a ser com o médico. A minha primeira consulta lá, como eu disse, já com 8 meses, foi com uma enfermeira maravilhosa, doutora Beatriz, enfermeira Beatriz. Ela super atenciosa, ela me atendeu muito bem, ela escutou tudo que eu tava sentindo, ela olhou tudo que eu tava, todos os exames que eu tinha feito, tudo. E ela ainda falou, olha, aqui os exames que eles pediram pra você, eles não pediram completos. E eu não sei como eles não conseguiram perceber, nem lá onde eu tava fazendo no postinho, né, lá onde eu tava fazendo pré-natal, e nem no hospital, não sei como eles não conseguiram olhar e perceber que você tava com anemia, porque aqui você tá com anemia, claramente com anemia. E aí ela já me passou a medicação, que eu falei que foi o ferro, pra eu tomar na veia e tal, enfim. E aí depois disso, minha segunda consulta já foi com a doutora, e nessa segunda consulta foi bom, por quê? No final da consulta eu falei assim, quanto que você cobra pra fazer o parto normal? Porque aí eu faria todo o meu pré-natal aqui no público e eu tentaria ver a possibilidade de um parto normal com você, porque eu gostei muito dela. Só que ela não fazia parto normal no particular. Ela explicou uns negócios lá, só que assim, eu tava com dor e não prestei muita atenção. Mas resumindo, ela não fazia parto normal lá. Aí ela chamou essa enfermeira que me atendeu da outra vez. E aí eu contei pra ela toda a história que eu tive nessa maternidade quando eu fui ganhar
a Helena com o doutor, que eu não vou falar o nome. E aí ela falou pra mim, olha, eu posso pegar o seu caso, você faz pra mim uma carta manuscrita, contando a sua história, o que você sentiu e tudo isso que você me relatou, e a gente leva pra diretoria, e aí quando você chegar pra ganhar o seu neném, você vai ter, a equipe, todo mundo já vai estar sabendo do seu caso pra poder te atender da melhor forma. Aí eu falei assim, tá, não custa nada tentar. E porque eu realmente estava preocupada, eu sempre estive preocupada desde o começo, quando eu descobri que eu estava grávida, com essa questão do parto, porque pra mim foi uma coisa, assim, surreal, sabe? Muita maldade que fizeram comigo. Eu fiz a minha carta, explicando tudo o que aconteceu, custa nada tentar, mas eu não achei que ia dar em muita coisa, não. E aí, ontem, literalmente ontem, hoje é dia 12/9, ontem eles me mandaram mensagem perguntando se eu podia ir hoje lá na maternidade, porque essa enfermeira Beatriz iria me acompanhar numa conversa com um doutor Carlos, né, que é um doutor que atende lá. E eu já meio que fui sabendo que eles iriam querer passar todo o meu caso pro doutor Carlos. E levei todas as minhas pastas, meus exames, meus negócios. E aí tive esse amparo do doutor Carlos hoje. Tive essa conversa com ele falou, olha, eu vou fazer todo o seu acompanhamento a partir de agora. Isso foi hoje, tá? Vou fazer todo o seu acompanhamento a partir de agora. Já me pediu uma outra ultrassom pra eu fazer. E falou que toda segunda-feira eu vou lá. Aí um detalhe, eu não vou precisar pegar fila, né? Porque geralmente a gente, mesmo marcando consulta com o médico X ou Y lá na maternidade, quando você chega, você pega toda uma fila de espera. E demora muito, tanto que tem vezes que eu vou 8 horas e eu só saio de lá 1h da tarde. Mas ele falou, olha, você nem vai precisar ir lá no lado de lá, que é o pré-natal. Você pode vir direto do lado de cá, que é onde a gente tem toda a parte do trabalho de parto, mas lá também tem umas salinhas. E aí ele vai me atender lá. E aí, toda segunda-feira eu vou direto lá. Ele disse que fica lá segunda-feira o dia inteiro, né? Então, toda segunda-feira, qualquer horário que eu for, ele tá lá. Se ele estiver atendendo, eu só espero ele finalizar o atendimento e aí ele me atende e dá continuidade no meu pré-natal. Ele que vai fazer, né, essa continuidade. Deus é tão bom, mas tão bom, que me ajudou com isso. E eu só tenho a agradecer. E ele também é tão bom, tão maravilhoso, que assim, Deus, né, no caso, é tão bom, tão maravilhoso, que ele vem me ajudando também com a minha chefe no meu serviço. E eu sou grata a ele demais por ter colocado a minha chefe na minha vida. Porque eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa, não estaria fazendo o que ela tá fazendo por mim. E como assim, Thaís? Em relação a me ajudar, gente. Porque eu ainda não tenho afastamento, né? Eu ainda não peguei o meu afastamento, a minha licença. E mesmo sem a licença, eu tô trabalhando de home office. Ela me liberou pra trabalhar de home office. E ela sempre tá me perguntando como é que eu tô, se eu tô bem. Ela veio aqui me visitar. Em relação a questão do neném, ela me ajudou muito com o enxoval, ela conseguiu berço, ela conseguiu um monte de coisa, ela conseguiu um monte de fralda, um monte de roupa. Então assim, ela vem me ajudando demais, ela vem fazendo muito mais do que ela deveria fazer como chefe, por exemplo. Ela vem sendo uma pessoa do coração muito bom. E eu sou extremamente grata a Deus por ter colocado ela na minha vida e ela tá me ajudando dessa forma. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro chefe, né, de qualquer outra empresa, não estaria se preocupando e nem fazendo metade das coisas que ela tá fazendo. Mas afinal, o bebê é o quê? Menina, menino, qual vai ser o nome? Então, eu confesso que lá no começo eu tava com tanta coisa na minha cabeça que eu não queria fazer chá revelação, chá de nada, sabe? Eu tava focada em ficar bem. Até porque a minha prioridade ali no momento, além de ficar bem, também era economizar pra poder montar o enxoval e também sair da casa da minha mãe, né? Porque eu ainda estava morando na casa da minha mãe. Tem só 2 meses que eu estou na minha casinha agora, mas eu ainda estava na casa da minha mãe. Mas assim, a família do meu namorado ficou extremamente feliz e entusiasmados com a história, com a notícia do neném, quando ficaram sabendo. E eles queriam fazer chá revelação pra descobrir o sexo do bebê, ou então chá de bebê. Então, a minha cunhada e a família do meu namorado fizeram um chá revelação, um chá de casa nova, os dois juntos, lá pra gente. E a única coisa que foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, que eu fui pra alguma coisa que era minha, onde eu não precisei me preocupar com nada, apenas em ir, né? Eu não precisei organizar nada do chá, gente, nada, absolutamente nada. Nem organizei, nem paguei, não fiz nada. Eu simplesmente precisei ir pra Brasília pra poder participar
desse chá. Nem o convite fui eu que fiz, pra vocês terem noção. Porque tudo a família do Samuel que fez e ficou lindo, gente. Eu vou deixar algumas fotos aparecendo aqui pra vocês enquanto eu falo, pra vocês ir vendo, tá? O meu palpite desde o começo é de que seria um menino, né? Eu achei que seria um menino, porque, como eu falei, muitas coisas que eu senti na gestação da Helena em relação aos sintomas tava diferente. Falei assim, tá muito diferente, não é pouco não. Então eu acho que é um menino. Então meu palpite era menino. E da mesma certeza que eu tinha na gestação da Helena de que ela era menina, eu tinha dessa de que era menino. Então assim, eu tava convicta. Se fosse um menino, iria se chamar Eliel. E se fosse uma menina, iria se chamar Heloísa. Mas quem vai falar pra vocês quem é que tá no forninho vai ser a Helena. Nenena, quem é que tá aqui na barriga da mamãe? Heloísa. A Heloísa! É a Heloísa, gente, que tá aqui na minha barriga. E pra surpresa, porque eu tinha certeza que era um menino, mas em momento nenhum eu tinha aquela preferência. Obviamente, na minha família só tem mulher, então eu queria ter um menininho ali. Mas assim, eu em momento nenhum fiquei chateada, com raiva ou algo do tipo por ser uma menina. Pelo contrário, tô feliz da mesma forma. Fico feliz porque está com saúde, fico ansiosa para poder conhecer. Então, revelado aí que é a nossa menininha Heloísa. Hoje eu estou com 36 semanas e 5 dias. Estou entrando na 37ª semana. E é o seguinte, em qualquer momento, a partir da semana que vem, a partir do domingo, essa criança pode nascer, né? Inclusive foi isso que o médico me falou, que a partir de domingo ela já tá pronta pra nascer. Logo ela, que por muito tempo esteve ali, ó, com perigo de ser prematura, desde os 6, 7 meses que eu estava sentindo contração, com perigo de nascer antes da hora. Conseguir chegar às 37 semanas, pra mim, é maravilhoso, é um milagre. Então assim, eu tô muito feliz. Até porque, como eu disse, eu já saí da casa da minha mãe, eu já tô na minha casinha. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour também. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse em ver. Já estou na minha casinha, tô morando eu, Samuel e a Helena. Já tô terminando o quartinho, sim, gente, eu ainda não terminei. Eu terminei assim, tá faltando só o berço, na verdade. Porém, entretanto, todavia, contudo, ela, quando ela nascer, ela não vai ficar no quarto com a Helena. Ela vai dormir no quarto comigo. Então, teoricamente, o quarto delas já está pronto. Também posso mostrar pra vocês certinho. O enxoval tá quase todo completo. Falta, tipo, pouquíssimas coisas, mas coisas assim, que se ela nascer agora, não vai ser aquela coisa, nossa, não deu pra comprar. Não, dá pra comprar depois. Mas assim, já tá tudo encaminhado, só esperando a gata chegar. Outra coisa, eu fiz fotos, gente. Dessa vez eu fiz fotos de gestante, tá? Eu gravei tudo pra vocês. Foram fotos caseiras, mas ficaram muito bonitas. Quem me acompanha no Instagram, vou deixar aparecendo aqui na tela o meu Instagram. Quem me acompanha no Instagram já viu essas fotos que eu postei já, tá? Esse vídeo tá saindo depois que eu já postei as fotos. Mas eu gravei tudo pra vocês, pra mostrar como é que foi feito, tudo bonitinho, ficou maravilhoso. Depois que eu postar esse vídeo aqui, vai sair esse vídeo das fotos. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Tanto desse vídeo quanto do outro. E é isso, gente. Estou de volta com mais um baby na barriga. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que tá a minha barriga agora. Peraí. Aqui, ó, gente. Tamanho da minha barriga. Ó. Aqui, ela já tá bem baixa. Ela já baixou muito. Ó. E é o seguinte, minha barriga tava maior, agora ela já diminuiu. Eu até achei esquisito. Minha barriga tava bem maior e agora ela diminuiu muito. E eu acho que tá perto. Eu acho que tá... Ah, esqueci de falar. Ela já tá cefálica, tá? Então ela já tá com a cabecinha pra baixo. E eu acho que tá perto. Qualquer momento agora é um momento da nossa queridinha nascer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam felizes comigo de eu ter voltado a gravar pra vocês. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve. Se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like que me ajuda muito. E conta aqui nos comentários pra mim de quantas semanas você tá, o que você acha da gestação, se pra você tá sendo tranquila, se não está. Deixa um oi, um emoji, qualquer coisa que vai me ajudar muito, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.